Obrigado, viu, Júlio? Ok. Bom, gente, boa noite a todos. Alguns já me conhecem aí, de algumas aulas, né? Outros ainda não. Como o professor Baratella falou, eu sou professor aí da graduação, períodos mais à frente, né? P10, P9, P8. E a ideia aqui hoje é falar sobre um assunto que é bem interessante, né? Que é o tema áreas classificadas, né? Está bem relacionado aí com o nosso curso, né? O curso de automação, o curso de elétrica. O Roberval Bulgarelli, que ia fazer essa apresentação, ele teve um problema de última hora aí, infelizmente não pôde vir. Eu trabalho com ele, né? A gente participa juntos, né, de uma comissão do COBEI, que é uma comissão de estudos que elabora normas na área, né? Nessa área aqui que a gente vai falar hoje, certo? E então, como ele não pôde vir, né? O Baratella me convidou aí. Então, a ideia aqui é trazer de uma maneira geral, né? Os conceitos relacionados aí a áreas classificadas, né? Eu preparei um material, vou compartilhar com vocês aqui para a gente ter um guia, né? Para falar do assunto e tá bem ilustrativo, com fotos, né? Tabelas e não pretendo entrar muito na teoria do assunto, né, que é um tanto complexo, né? A ideia aqui é trazer apenas os conceitos gerais, né, e falar da importância de saber, de tomar cuidado com equipamentos, para quem não sabe ainda, né, a área classificada é a utilização de equipamentos em ambientes com potencial risco de explosão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a consequência disso pode ser bem perigosa e pode ser até catastrófica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Então, vou compartilhar com vocês aqui, vou falar sobre o assunto. A qualquer momento aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade a chamar pelo chat e a gente vai conversando. Então, deixa eu compartilhar aqui, já preparei a apresentação. Tá ok aí? Todo mundo tá vendo? Ok. Ok. Então, eu coloquei aqui, ó, o tema áreas classificadas e esse símbolozinho aí, ó, EX, né? Isso aí é o símbolo de equipamento preparado para trabalhar nesses ambientes, né? O EX aí vem de explosão, certo? E por que áreas classificadas? É o tema em português, né? Porque existem vários ambientes, gente, na indústria, né, que trabalham, por exemplo, com petróleo, com gasolina, com hidrogênio, com acetileno, né? São substâncias em estado líquido, gasoso, que tem, né? E a gente vai mexer com eletricidade, a gente vai fazer automação, a gente vai fazer controle, a gente vai usar eletricidade, né, nesses ambientes. Então, tem que fazer isso com cuidado. Existem regras para se fazer isso, né? E, agora, por que classificadas, né? Áreas classificadas? Que a gente vai, previamente, fazer um estudo desses ambientes e classificar conforme a substância que está presente no local e conforme a periculosidade das substâncias, né? E também com a probabilidade dela ocorrer, né? Se está presente o tempo todo, se raramente acontece, isso precisa ser estudado, né? E uma vez classificado o ambiente, a gente vai selecionar o equipamento adequado, a instalação elétrica adequada para esses ambientes, certo? Basicamente seria isso, né? Então, eu vou classificar o ambiente para poder fazer uma instalação correta e segura nesses ambientes. Inicialmente, de onde que vem essa história, né? De onde surgiu isso? Vamos imaginar lá no século passado, no início do século passado, né? Não tinha
uma indústria tão difundida, né? A gente está lá no começo ainda, né? Descobrindo a eletricidade, utilizando a eletricidade, né? Mas era comum a extração do carvão mineral, né? Na Europa, principalmente, né? Eles utilizam até hoje isso como fonte de energia, né? O que é o carvão mineral? É o material fóssil que está ali milhões de anos debaixo da terra e aquilo é fonte de energia, né? Aquilo pega fogo, é como se fosse o petróleo em pedra, né? E o pessoal usa muito isso lá na Europa, em várias partes do mundo. Acontece que na extração desse material, na mina subterrânea, ele exala um gás, esse gás não tem cheiro, né? E é inflamável. Então começaram a acontecer vários acidentes nessa época, né? Porque o pessoal precisava iluminar lá dentro da mina, né? Subterrânea. A hora que pôs a iluminação, dava uma falha na iluminação, dava um curto-circuito ali, uma lâmpada que queimava, gerava uma faísca elétrica e pum, explodia tudo. O pessoal pensou, opa, tem que tomar cuidado aqui, né? Tá começando a morrer muita gente, e realmente aconteceram vários acidentes, até um acidente que foi o marco, né? Que morreu muita gente. Aí o pessoal começou a tomar mais cuidado e perceberam que eles tinham que controlar a energia elétrica utilizada nesses ambientes, certo? Então tem um conceito aí a gente vai ver até um pouquinho mais à frente, de segurança intrínseca, ou seja, eu vou colocar um equipamento lá que vai trabalhar com energia elétrica abaixo dos níveis explosivos. Então, já começa aí a classificação da área para fazer essa utilização. Bom, posteriormente, obviamente, né, com a industrialização aí, né, no mundo, né, já na segunda metade, pós-guerra, né, a industrialização cresceu muito. E aí, a necessidade de se fazer proteção, obviamente, ficou, né, muito clara. E eu pus uma foto aí de uma planta industrial, né, uma refinaria de petróleo aqui, onde eu uso petróleo para fazer lá o refino da gasolina, extrair derivados do petróleo para a indústria petroquímica em geral, né? E aí uma foto aqui antes e depois do acidente, né? Dá para a gente imaginar como que pode ser uma catástrofe, né? Se eu não tomar cuidado nesses ambientes. Eu tenho lá petróleo, gasolina, gases nessas tubulações todas, e obviamente é um processo que utiliza muita automação, né? Com válvulas que abrem e fecham, válvulas que são controladas remotamente, válvulas elétricas, motores nessas válvulas, né, utilizados nessas válvulas, né? Então, a instalação ali requer muito cuidado, né? Onde que a gente usa? Vamos ver exemplos aí de onde a gente utiliza, né, esses equipamentos marcados aqui com esse símbolozinho amarelo aqui, esse hexágono amarelo, escrito X, né? Primeira coisa que vem à cabeça, né, primeiro ambiente, né, seria uma plataforma de petróleo, tá? É um ambiente ali no oceano, né, isolado, totalmente isolado, né, você está ali em cima de um poço que está extraindo petróleo, isso está sendo armazenado em algum local, ou está sendo transportado via tubulação para o continente, ou para um navio que vai buscar isso lá. É um processo automatizado que dá para imaginar que está todo ali envolvido com substâncias inflamáveis, né? Imagina a automação disso. Imagina a geração de energia ali, né? E tem um monte de gente que mora ali, que fica ali, nem que seja temporariamente, mas constantemente a gente vai ter gente ali operando aquilo, né? Então é um ambiente mais claro aí que a gente imagina que tem esse tipo de risco. Mas tem bem mais, né? São vários outros ambientes que a gente tem essa situação. Por exemplo, indústria petroquímica, a gente tem a indústria aqui de agronegócio, que eu vou falar mais à frente um pouquinho. Eu coloquei essa foto aqui, ó, indústria automotiva, né? Peraí, indústria automotiva, será que eu tenho substância inflamável ali?
Na maioria do processo, não, mas dá para imaginar que eu tenho a cabine de pintura dos carros, que usa solvente, né? Isso é inflamável. Então, não é só aqui na indústria de petróleo, é uma variedade enorme de processos industriais que tem a possibilidade de, né, tem esse risco ali de explosão por causa dessas substâncias. Eu tenho aqui também açúcar e álcool, né, que é uma indústria grande, principalmente no Brasil, né, o álcool é inflamável, indústria de medicamentos, né, mineração, que a gente já citou, certo? Então, tem vários ambientes aí que eu preciso de segurança no uso de eletricidade, correto? Bom, eu pus agora uma foto aqui com outros exemplos, ó. Eu tenho aqui um silo de armazenamento de cereais, de grãos, né? Muito comum nas imediações ali da indústria de agronegócio, né? Soja, milho. Opa, peraí, mas isso explode? Sim. A gente tem vários tipos de poeiras e fibras combustíveis que, uma vez em suspensão, misturado com oxigênio, e se houver uma faísca ali, né, ou um aquecimento, ou uma chama, né, alguém acendeu alguma coisa, um fogo ali, aquilo pode explodir. Não tem gás, não tem nada. É poeira, simplesmente um ambiente de poeira, certo? Então, são áreas classificadas também, que eu preciso levantar ali qual o tipo de substância, né? E a foto aí é exatamente de situações que ocorreram, né? Acidentes. Ó, o silo explodiu inteiro, não sobrou nada. E dá para imaginar que aqui eu tenho uma esteira transportadora desse cereal, desses grãos, né? Ali com certeza eu vou ter motores, né? Movimentando essa esteira, ou seja, eu uso eletricidade nesses ambientes. Eu tenho que ter cuidado também. Bom, pus uma foto aqui de uma plataforma de petróleo, né? Só para te falar um pouquinho, né? É um ambiente que, como a gente já citou, é uma, digamos assim, uma bomba, né? Porque você está ali em cima da extração de petróleo e usando eletricidade, fazendo ali automação, né? O pessoal vai, fica ali embarcado nessa plataforma durante alguns dias, né? Eu já tive conhecidos, colegas que tiveram a oportunidade de trabalhar nesse ambiente. Além de ser crítico ali o local que você está, né? Tem a questão de transporte. Eu acho que o mais perigoso ali é o transporte, né? O helicóptero que vai te levar lá, descer, subir, né? Tem que ter muito treinamento para trabalhar no ambiente desse, tá? Você não vai simplesmente pegar o helicóptero e ir para lá. Você tem que fazer treinamentos, dentre os quais treinamentos de áreas classificadas, né? Como operar equipamento, como instalar o equipamento, como fazer manutenção no equipamento nesses ambientes. Certo? Não tem como você entrar num ambiente desse sem ter um treinamento prévio, né? Tanto disso que eu falei, né? De operar, fazer manutenção, utilizar o equipamento, quanto se portar no ambiente desse, né? Em caso de falha, em caso de risco, né? De uma explosão localizada, né? Como é que você vai evacuar o local, certo? Você entra em pânico. Além de ser área classificada, ambiente de risco, eu tenho muito ambiente confinado ali, né? Com muita tubulação. Então, tem que ter muito treinamento para trabalhar num ambiente desse, tá? É uma indústria super grande, né? Emprega muita gente. No Brasil, a gente tem o pré-sal, que tem uma caída, mas tem uma tendência de crescimento novamente, né? E absorve muito a mão de obra nessa área nossa aí, de elétrica, de automação, correto? Eu coloquei aqui agora uma foto de um acidente em uma dessas plataformas, né? Essa foto aqui é um acidente que ocorreu na Inglaterra, tá? Mas já ocorreu isso no Brasil em 1988. A Petrobras perdeu uma plataforma, né? Aconteceu um acidente.
E aí, tornaram aqui, ó, obrigatória, compulsória, a certificação de equipamentos utilizados nesses ambientes. O que seria certificação compulsória? Compulsória é obrigatória, né? Então, existe uma portaria do Inmetro, né, que obriga que todo equipamento utilizado em ambientes de área classificada precisa de uma certificação. E o que seria certificação? Seria uma empresa que atesta, né, um atestado, um certificado é um atestado de que aquele equipamento está projetado conforme uma norma de segurança, certo? Já falar um pouquinho desses requisitos de projeto, de equipamento, para trabalhar nesses ambientes, para ele não ser a causa da explosão, certo? Então, e isso acontece aí, né? Mas é mais comum do que a gente imagina, tá? Mundo afora. Bom, inicialmente, né, a gente tem o triângulo de explosão, triângulo de ignição, tá? Que fala, né, que eu preciso de 3 elementos para ter uma explosão. Se eu eliminar um deles, beleza, não tem explosão, a gente está tranquilo. Então, eu tenho o combustível, no ambiente desse de petróleo, tem como eu tirar o combustível? Não tem, ele é inerente ali do processo industrial. O comburente seria o ar, o oxigênio. Preciso do oxigênio para ter a queima, né, para ter explosão. Também, na maioria das vezes, não é possível tirar o oxigênio. E eu tenho que ter a fonte de ignição, que pode ser uma faísca, uma centelha, né, elétrica. Opa, é nosso equipamento aí, né, equipamento que a gente mexe, que a gente trabalha, que a gente usa, que a gente especifica, que a gente compra, né? Esse é o papel do engenheiro, né? Especificar esse equipamento. E especificando o equipamento correto, ele não vai se tornar a fonte de ignição. Então, nos resta aqui, na maioria das vezes, a gente atuar nesse terceiro componente aqui, para que ele não seja a fonte de ignição, né? Não, o equipamento não se torne a fonte de ignição. Que pode ser um curto-circuito que gera uma faísca, pode ser uma falha que eleve a temperatura do equipamento, se ele aquecer demais, certo? Então é aqui que a gente vai trabalhar, para evitar a explosão. E aí, falando rapidamente aqui, eu tenho vários tipos de proteção, ou seja, várias maneiras de projetar o equipamento para que ele não se torne a fonte de ignição. Aí tem umas letrinhas aqui que definem, né? A prova de explosão, pressurizado, imerso em óleo, vários deles, tá? Algumas para o ambiente de gás, outras para o ambiente de poeira. Ok? Uma definição importante, já falando da teoria aí do projeto de equipamento em área classificada, é a classificação desses ambientes por zonas, tá? O mundo, a maior parte do mundo usa essa classificação por zonas, né? A área classificada. Classificada como? A gente vai definir zonas no local ali, na planta industrial. E a definição é zona 0, zona 1 e zona 2. A zona 0, existe a presença da substância continuamente, o tempo todo. A zona 1, em condições normais, pode ser que ela apareça. E a zona 2 só aparece em condição muito rara, em condição anormal. Então, quer dizer que o equipamento utilizado na zona 0 tem que ser muito menos sujeito a falha do que o equipamento da zona 2. Porque aqui eu tenho a substância presente o tempo todo. A mesma classificação para poeiras, né? Aqui gases, aqui poeiras. Zona 20, 21, 22. Então, primeiramente, eu tenho que classificar. Essa figurinha define bem um exemplo dessa classificação. Imagina lá no posto de gasolina, né? Posto de combustível. Eu tenho um caminhão lá que está abastecendo o posto. Zona 0 é dentro do tanque de combustível. O tempo inteiro eu tenho aquela, né? A gasolina exala ali um gás, um vapor, na verdade, né? Esse vapor é inflamável. 100% do tempo. A zona 1 é no entorno aqui, ó, é provável de acontecer, é normal acontecer, quando ele abre essa tampa, quando ele abre o tanque aqui para começar o abastecimento, né, exala aquele vapor. É normal que aconteça, mas não é constante, não é contínuo, é algumas horas por dia. E a zona 2
é um entorno maior, só em condições bem raras, né? Por exemplo, escapou a mangueira aqui, derramou combustível no chão. É muito mais difícil de acontecer, certo? Então, eu vou ter um requisito para projeto aqui na zona 0, outro na zona 1 e outro na zona 2. Aqui um exemplo, né, de uma classificação de área, na verdade, é um volume delimitado aqui, onde eu vou definir se é a zona 0, 1 ou 2, por exemplo. E vou definir com isso qual equipamento eu posso utilizar ali. Certo? Primeiramente, para continuar essa classificação, né, para completar essa classificação, eu preciso definir qual grupo de substância que eu vou ter lá. Mineração, eu vou ter o gás chamado metano, o griso, mais específico da mineração de carvão mineral. Eu tenho um grupo 2 chamado, subdividido em grupo 2A, 2B, 2C, sendo que o 2C é do acetileno. Eu vou precisar de pouquinha energia ali, gente, para gerar uma explosão. É o mais perigoso. E poeiras, eu tenho fibras combustíveis, fibras não condutivas e fibras condutivas, fibras metálicas, poeiras metálicas. É a mais perigosa também. Com pouquinha energia, aquilo pode entrar em ignição e explodir. Eu preciso tomar cuidado também, como a gente já falou anteriormente, não só com a faísca, mas com a temperatura. Então, certas substâncias têm uma temperatura de autoignição. Só de contato com o equipamento quente, ela pega fogo. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Eu tenho que classificar o equipamento com relação à máxima temperatura que ele pode atingir. Certo? Existe uma classificação aqui, tá? Estou passando mais rápido aqui, mas é só para explicar como que a gente classifica o equipamento e a área. Ok? Existe uma classificação também com relação ao nível de proteção do equipamento, é o chamado EPL, né? Onde eu bato o olho no equipamento ali, o equipamento tem que vir marcado, né? Um termo que a gente usa, ou seja, ele tem que vir gravado no equipamento, essas informações de onde ele pode ser usado, por questões de segurança. E aí, quem for especificar o equipamento, quem for utilizar ou instalar o equipamento, obviamente tem que ter esse treinamento para saber interpretar essa codificação, né? Então, basicamente, a gente tem aqui M para mineração, G para gás e D para poeira, ok? Tá? O cachorrinho está latindo aqui, só um minutinho. Então, a gente tem essa classificação aqui, mineração, gás e poeira, certo? Está gravado no equipamento, eu fico sabendo onde ele pode usar. Eu coloquei aqui também, gente, um gráfico interessante, né? Vou explicar rapidamente. Esse gráfico, o que eu tenho nos eixos aqui, ó? Eu tenho aqui a concentração do volume. Isso também é muito importante, ainda bem, né? Não é só ter o gás, ter o oxigênio e ter a fonte de ignição que aquilo vai explodir, ainda bem. É um pouco mais difícil, né? A relação gás e oxigênio precisa estar na concentração correta, senão não explode. Ainda bem, tá? Então, esse gráfico, ele mostra exatamente isso, a concentração nesse eixo, e aqui a energia necessária para ver a ignição, né? Então, por exemplo, o que está em azul aqui, ó, é o hidrogênio. Se ele tiver numa baixa concentração aqui, 10%, né? E 90% de oxigênio e 10% de hidrogênio, eu vou precisar de uma energia um pouco maior aqui para ter explosão. Se tiver na concentração ideal aqui, que é 27%, vou precisar pouquinha energia, já ocorre a explosão. E se tiver uma concentração maior, também vou precisar de mais energia para ter explosão. Certo? Então, eu preciso, para ver a explosão, eu preciso ver isso, né? Se está na concentração certa, senão não vai, obviamente, ter explosão. Ok? Isso é muito importante. Coloquei aqui um exemplo, né, de alarme, né, muito utilizado aí na indústria, né, a pessoa que está ali no ambiente, de repente pode haver um vazamento de gás, não comum naquele ambiente. Então, existem detetores de gás aí, visual, audível, vibratório, né, o pessoal utiliza
nesses ambientes, né? Opa, aumentou a concentração ali, vamos sair dali, certo? E falando um pouquinho de projeto, rapidamente aqui, de como que a gente projeta o equipamento, gente, existem 3 técnicas básicas de projeto. Confinamento, né? Eu vou confinar o equipamento dentro de uma caixa, um invólucro, né, que a gente chama, e se houver uma explosão, essa explosão não propaga para fora da caixa, para o ambiente. Eu perco o equipamento, mas eu, obviamente, não perco, né? Não vai ter uma explosão que faça eu perder ali toda a planta industrial. Eu posso fazer a segregação, ou seja, separar a parte elétrica, a parte energizada da atmosfera ao redor, e eu posso suprimir a energia, limitar a energia. A gente acabou de ver no gráfico aqui, né? Que eu tenho uma energia necessária para ignição. Se eu trabalhar abaixo da curva aqui, beleza. Estou abaixo da energia necessária, não vai haver explosão. Certo? Então, uma técnica aqui é a prova de explosão, que é chamado. É bem conhecido. Aqui, ó, esse desenho explica bem. Eu vou fazer uma utilização do equipamento, instalação do equipamento dentro de uma caixa super robusta, metálica. Essa caixa tem que ser ensaiada, tem que ser feita uma explosão dentro dela para ver se ela resiste, né, àquela pressão da explosão. E essa pressão da explosão vai ser resfriada aqui nessa junta da caixa, né? Aqui a figura está um pouco exagerada, mas é isso que ocorre. A caixa vai conter essa explosão interna. Eu posso ter a segurança aumentada, onde eu vou tomar certos cuidados adicionais nas conexões, nas partes energizadas do equipamento. Eu posso ter um equipamento imerso em resina, é a segregação, né? Eu monto a parte elétrica aqui, ó, fiz um exemplo aqui de componentes montados numa placa de circuito impresso, e ele está todo envolto em uma resina, por exemplo, uma resina de epóxi, uma resina de silicone, de algum material ali que me isole a parte energizada da parte externa. Uma técnica bem utilizada e interessante. Eu posso ter um equipamento pressurizado, né? Ou seja, coloco ele dentro de uma caixa fechada, né? Vedada, e coloco uma pressão positiva interna para evitar da atmosfera externa entrar naquela caixa. Certo? É outra técnica. Eu posso segregar a parte elétrica com óleo, existem óleos específicos, isolantes para isso. Por exemplo, em transformadores, disjuntores especiais utilizam essa isolação, uma segregação também. Posso fazer a mesma coisa com areia, XQ, tá? Isola a parte elétrica com areia, que é isolante. A atmosfera não vai entrar ali. Outra técnica. Bom, um outro risco que a gente tem, gente, é a eletricidade estática, né? O que é eletricidade estática? É um acúmulo ali de energia, né, em corpos, né? Por exemplo, até o corpo da gente pode se carregar estaticamente, né? Então a gente tem, por exemplo, aquele choquezinho que a gente toma quando encosta no portão de casa, quando encosta ali no carro, né? Aquele choquezinho que a gente toma um equilíbrio de cargas, né? Aquilo é suficiente para gerar uma explosão. Lembra aqui, ó, só voltando rapidamente aqui, ó, naquele gráfico que a gente analisou. A energia necessária aqui para certos tipos de gases é da ordem aqui de milivolt e microvolt. Desculpa, milijoule e microjoule. É uma energia muito baixa. Mas, se tiver na concentração correta, pode gerar a explosão. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, uma caixa, um equipamento plástico, pode se carregar estaticamente. Né? E se alguém for, um exemplo que é comum aqui, que o pessoal alerta muito, aquilo está lá na indústria instalado e junta sujeira, junta poeira. Alguém vai com uma flanelinha limpar ali, pode gerar faísca. Incrível que pareça. Aí essa faísca, se tiver no ambiente lá de gás, né, na concentração correta, pode gerar explosão, e isso já ocorreu. Certo? Então, são cuidados aí que devem ser tomados nesses ambientes.
E a outra técnica mais comum para se utilizar, gente, é a segurança intrínseca, que eu citei lá atrás, que é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho meu dispositivo de controle, né, um CLP, controlador lógico programado, né, que vai controlar um elemento que está lá na área perigosa. Nesse caso aqui é uma válvula, tá? É uma válvula de uma tubulação, por exemplo, de gasolina, né? Então, eu vou controlar essa válvula, vou abrir ou fechar para o meu processo industrial funcionar, né? Ou vou posicionar essa válvula, sei lá, 30% do curso, certo? Esse cara vai fazer o controle. Mas se houver uma falha aqui em campo, de curto-circuito, de mau funcionamento, eu posso ter uma energia grande transferida para cá. Então, eu vou colocar aqui no meio uma interface, uma chamada barreira de segurança intrínseca, que vai limitar a energia enviada para cá com níveis seguros, né? Vai limitar em níveis seguros, certo? Esse cara aqui tem que ser certificado também, esse aqui certificado, ou seja, analisado, né, com relação à norma, para ver se tem se a probabilidade de falha dele é bem pequena, tem que ser. Porque se ele liberar uma energia maior, pode haver uma explosão. Então, a gente tem um elemento de campo chamado de elemento intrinsecamente seguro. A gente tem um equipamento limitador, que é chamado equipamento associado. Né? Ele vai limitar aqui, ó, equipamento na área não classificada. Esse cara fica na área segura, sem gás. E ele vai limitar a tensão corrente, obviamente, a potência entregue lá na área perigosa, com probabilidade de falha lá embaixo. Beleza, estou seguro. A técnica básica é essa aqui, né? De maneira bem simples aqui para a gente encerrar. Um diodo limitando tensão, um diodo Zener, um resistor simples, são componentes simples, mas confiáveis, né? Limitando a corrente. E deve-se haver cuidado também no projeto com a capacitância e indutância máximas utilizadas. Por quê? Porque esses são componentes que armazenam energia. Mesmo se eu tiver esse limite de corrente e tensão, esse cara pode armazenar energia aqui. E na hora de um curto-circuito ali, ou da abertura do circuito, ele pode liberar essa energia e gerar explosão. Então, tem que considerar esses parâmetros aqui no projeto eletrônico, no caso. A título de curiosidade, né, a gente está com a evolução tecnológica aí, né, a gente está falando bastante em 5G, em indústria 4.0, né? Então, a tendência é não ter mais um cabo unindo o equipamento CLP de controle lá com o equipamento lá no campo. O usuário quer o quê? Chegar no aplicativo ali, entrar e configurar o equipamento. Né? Então, eu vou precisar ter o equipamento, um simples celular de utilização ali na área perigosa, pode gerar explosão. Ele tem energia suficiente para gerar explosão. Então, já é realidade no mercado aí, celulares, né? Na Europa é comum, classificados, certificados como segurança intrínseca, com energia limitada. Tanto energia elétrica aqui, né, quanto campo de radiofrequência gerado, campo eletromagnético gerado. Okay? E aqui umas fotos, né, só para exemplificar algumas falhas que a gente já viu em campo, né? Isso aqui, ó, é uma chave seletora giratória, né? E quando isso gira, eu estou fazendo um contato, estou mudando o contato de uma fiação elétrica, ou seja, estou gerando faísca, centelha, no ambiente classificado. Isso aqui tem que estar fechado aqui numa caixa, num invólucro lacrado, né? Para essa faísca não gerar uma explosão no ambiente. Mas dois tipos de equipamentos com falha também, falha na instalação, tá? Isso aqui, ó, a gente, inclusive, lá no laboratório de automação, a gente tem um equipamento desses, né? Esse equipamento, ele está medindo temperatura de um processo industrial, certo? Eu estou num ambiente perigoso, que é um ambiente com possível risco de explosão, que eu tenho substância inflamável, e ele está transmitindo essa informação lá para o controle. Então, está vendo que ele está numa caixa metálica super robusta? Isso aqui é tudo reforço mecânico. Por quê? Porque se houver uma explosão, ela vai ficar contida dentro dessa caixa. Só que tem uma falha. Aqui é a entrada do cabo,
o usuário não está utilizando o cabo, ele tampou com uma tampinha de plástico. Ou seja, a proteção toda foi por água abaixo. Ele deveria ter uma saída vedada aqui do cabo. Certo? Aqui um outro exemplo. Ó. Eu estou saindo com o cabo aqui, ó, através de um dispositivo adequado aqui para fazer a proteção. Porém, do lado eu tenho uma abertura aqui da caixa do equipamento. Gerar um defeito lá fora, essa explosão vai lá dentro, né? Essa explosão vai propagar para o ambiente. Certo? Então, gente, eu passei bem rápido, né? Devido ao nosso tempo aí. A ideia é dar essa visão geral, né? A ideia aqui é mostrar para vocês que deve-se ter preocupação com a segurança, né? Na vida profissional de vocês, para o resto da vida, né? Tem que estar informado, tem que estar treinado, tem que passar informação para todo mundo, porque esse tipo de acidente acontece bastante. Às vezes a gente não fica sabendo tanto, né? Mas em termos mundiais aí, vários por semana, né? Ao redor do mundo. Então, o intuito aqui foi dar esses conceitos de proteção, viu o quanto é perigoso isso, né? Quanto é comum esse tipo de ambiente, né? Vocês que vão sair aí para a vida profissional, podem se deparar, é bem provável que se deparem aí com esse tipo de ambiente, e é importante ser treinado, saber procurar informação, né? Para especificar o equipamento correto e orientar o pessoal a fazer a instalação correta nesses ambientes. Ok? Bom, é isso. Tá? A ideia era trazer essa visão geral mesmo do assunto. Se alguém tiver algum questionamento, alguma curiosidade, fique à vontade. Pessoal, podemos abrir para perguntas aí para o professor Júlio, né? Bastante interessante o tema aí sobre proteção, né? Fica à vontade aí no chat, ou quiser levantar a mão, fazer no microfone, fica à vontade. Ninguém? Vamos lá, gente. Alguém nunca sentiu o cheiro de gás na cozinha de casa? Ô, Júlio, eu tenho uma pergunta. Eu queria que você respondesse o pessoal aqui, nos seus anos de experiência aí na Sense, você já pegou algum caso aí de equipamento, ou já viu algum caso aí, enfim, de falha? Você citasse o pessoal aí que você já presenciou aí. Com os equipamentos que a gente vende, eu nunca vi. Que a gente projeta lá, eu nunca vi, né? Felizmente, não é uma coisa assim que acontece todo dia, né? Mas é muito comum, não sei se vocês lembram, uns 2, 3 anos atrás, houve um acidente no navio plataforma da Petrobras, certo? Que foi exatamente isso aí, foi a utilização de equipamento. O que é o navio plataforma, né? Eles usam o FPSO, não me lembro a sigla, né? É um navio que foi transformado em plataforma, né? Ele transporta, ele armazena o petróleo, né? Mas foi a utilização de equipamento de forma adequada, a instalação errada, tá? Criou-se ali um ambiente e houve a explosão e morreram várias pessoas, tá? Os engenheiros ali da Petrobras, tá? Então é bem comum. Eu trabalho, Baratella, mais aqui com desenvolvimento de produto aqui, né? A gente fica mais aqui na fábrica, nossa. Mas eu tenho muito contato com o pessoal que fica em campo, né? E vários deles já me relataram aí situações de explosão, tá? De explosão aí em ambiente, inclusive ambiente de poeira, né? Tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos de uma indústria de açúcar. Quem que podia imaginar, né? Uma indústria, nem a produção de açúcar e álcool, era só empacotamento de açúcar nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, açúcar em suspensão gerou uma explosão, né? Como é que foi? Eles tinham aquelas esteiras transportadoras de açúcar, né? E ela sempre era obstruída e derramava açúcar da esteira. E aí, como solução ali, eles vetaram com placas de metal aquela esteira. Ou seja, varreram a sujeira para debaixo do tapete, esconderam o problema.
Continuou vazando e caindo açúcar ali, e açúcar em contato ali com as roldanas, né, os mancais da esteira, e aquilo gerou uma temperatura altíssima. E aí explodiu, né, gerou uma explosão naquele ambiente confinado. Essa explosão levantou mais poeira ainda, né? Porque a poeira, se ela está no chão, está armazenada ali, e aí sem contato com, sem estar em suspensão, né? Com oxigênio, lembra lá, se não tiver oxigênio, não explode. Beleza, mas o problema é que foi uma pequena explosão que levantou mais poeira ainda, e aquilo foi em cascata e explodiu a fábrica inteira, certo? Então, outras em silos, né? Silos armazenadores de grãos. Então, é bem comum esse. Assim, no meu dia a dia eu não vejo porque eu não estou em campo, mas é comum. A gente participa aí de alguns grupos de estudo, né, na área, e eu recebo um e-mail mensal que reúne esses acidentes ao redor do mundo, né, na área X. Tá? O pessoal que trabalha com esse tipo de equipamento. E são muitos, tá? Se você pegar o mundo todo, isso acontece bastante. Eu tomei a liberdade de pôr no chat aqui o acidente que você citou, que Ah, deixou tá. vítimas aí e tal. Acho que foi 2015, eu acho, uma coisa assim. E achei um outro também lá nos Estados Unidos, né? Que foi bem famoso também. Que foi lá Isso, na Flórida, que estourou lá, acho que foi uma válvula, e aí exatamente. ficou vazando. Exatamente. Esse aí foi aquele terceiro descritivo que eu coloquei lá, quando mostrei aquele acidente numa plataforma de petróleo. Esse foi em 2010, se eu não me engano, né? Está 2020, mas acho que é a data da notícia. Em 2010 teve um acidente lá e ficou vazando petróleo ali no Golfo do México, né? Ali tem muita extração de petróleo, Texas ali, né? E não conseguia conter, né? Foi um acidente ambiental ali gravíssimo também. Que cidade está falando? Foi. Pessoal, alguma pergunta para o professor aqui, Júlio, no chat? Como eu estava falando, ninguém sentiu cheiro de Tem. gás na cozinha? Tem o Luiz Fernando. Pode ficar à vontade, Luiz Fernando. Primeiro, boa noite, Maratella e Júlio. Queria agradecer pela apresentação, muito boa. A minha dúvida é a seguinte, que você mostrou o caso do buraco da fiação lá, que eles taparam com uma tampa de plástico, né? Esses erros de instalação, não seria necessário ter algum tipo de treinamento para poder fazer as instalações? Ou já existe? Super necessário, tá? É essencial o treinamento, tá? Isso é muito comum, inclusive o Bugarelli iria fazer a palestra aqui, né? Ele promove muito isso, tá? Ele trabalhou a vida inteira na Petrobras e aposentou lá recentemente, e hoje trabalha como consultor, divulgando esses treinamentos, né? Essas teorias, na Petrobras e em outros tipos de indústria, né? É essencial. E existem muitos treinamentos desses, tá? Eu falei aqui de plataforma de petróleo, não tem como, né? Uma empresa séria que vai mandar uma pessoa para lá, não tem como mandar essa pessoa sem fazer esse treinamento antes. É muito comum, muita gente da área faz esse tipo de treinamento. Mas erros acontecem, né? Eu mesmo já presenciei aí equipamento mal instalado, né? Então, o importante aqui, a gente falou de projeto do equipamento. Mas não basta, né? Não adianta nada o equipamento ser projetado conforme uma norma, mas se a pessoa que vai instalar não sabe o que está fazendo, né? Exemplo lá da tampinha plástica lá, né? Ou seja, a pessoa que instalou não sabe o que está fazendo. Então, é essencial o treinamento, sim, mas, né? Nem toda empresa tem essa consciência, tá? Ok? Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Júlio. E agradecer ao professor Júlio, né, que colocou o assunto aí, que é um assunto extremamente grave, né, e que às vezes o pessoal não se preocupa muito e é bem delicado, porque você está lidando com vidas aí, né, a questão da segurança aí. Exatamente. Segurança de uma maneira geral, né? As disciplinas nossas lá, a gente fala bastante disso, não só nesse assunto, mas segurança de uma maneira
geral, né? Segurança contra choque elétrico, né? Sempre tem que pensar nisso, tá, gente? Bom, Professor, eu agradeço. muito obrigado aí. Agradeço aí a oportunidade, né? E tem o meu contato aí, né? Facilmente vocês podem me achar aí no Inatel. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou à disposição aí. Tá certo, obrigado. Deixa eu parar a gravação aqui. Muito obrigado.